Bom, moro eu, meu esposo e meus 3 filhos, né? Eu moro aqui já há 5 anos e isso aqui é um lugar assim, praticamente sem futuro, entendeu? Assim, uma invasão assim, perigosa, onde já morreram várias pessoas, devido a esses riscos que tem aqui dessa janela, a criança já caiu da janela. É um lugar totalmente assim de risco, perigoso. As pessoas sofrem muito, carrega água. E a prefeitura nunca tira a gente daqui. As crianças vivem doentes, se enchem de machucado, igual esse lixão aí, ó. Esse lixo já está ultrapassando, já está praticamente vindo para minha porta. Entendeu? Daqui a pouco eu vou sair da minha porta para ir trabalhar e vou passar no meio do lixo. E eu só moro aqui mesmo por necessidade, mas eu não aguento mais ficar aqui. Aí eu vou falar... Bom, já tá até gravando. Conta a sua história, como é que é viver aqui? Poxa, viver aqui é muito ruim, porque, tipo, as condições de água é ruim, a gente tem que pegar água e é desumano. A gente tem que, tipo, viver em um lugar onde que quando a gente tem que fazer as nossas necessidades, a gente tem que tacar simplesmente em um ambiente onde que a gente próprio vai ficar e vai sentir o cheiro. E é muito ruim isso. Sei lá, muito ruim. Viver em um lugar onde que você não pode falar para os teus amigos onde que você mora, senão os seus amigos vão rir da tua cara. Senão eles vão querer rir, vai falar assim, como você pode viver aí? Mas não, é porque não tem condição de viver. Esse filme é bom, nós vamos assistir agora. Eu sei que tirar foto aí. É que eu tô tão acostumado com ele andando rápido, depois não acusto mais de novo. Bom dia, em primeiro lugar. É aqui que eu moro com meus 5 filhos. Fora que eu criei os 7 filhos aqui, né? Eu tenho 8 filhos, uma mora com a avó. É aqui que eu moro, minha realidade é essa. Pouco tempo que eu consegui trabalhar, não é carteira assinada, mas consegui um trabalho fixo. Mas faço reciclagem para manter minha vida. Vamos conhecer minha casa, por favor. Hoje até aqui é 8 para 9 anos, né? Vim pra cá, vamos falar, assim que eu descobri que eu estava grávida. Vim pra cá, foi uma luta, consegui esse pedaço. Depois não queriam deixar eu entrar, mas consegui. Graças a Deus estou aqui até hoje. Qual é assim, a tua luta? A minha luta aqui... Sobrevivência. De sobrevivência é como? Eu tenho que estar correndo atrás de alimentos. Quando eu não consigo trabalho, eu faço cabelo pra fora também, né? Eu corro atrás de alimentos em ONGs, ou então instituições. E, assim, e garimpando. Porque eu acho que se eu não garimpar, do garimpo eu tiro. Das crianças também, né? Fora o CADEG também, que a gente não deixa de ir para fruta, legumes. E quando, infelizmente, o dia não tá legal, o dia tá mal, você não consegue... Saio assim mesmo. Porque a Taída, né, na expectativa de conseguir algo para trazer para de casa. Tem que sair, né? porque não pode deixar faltar para as crianças. As crianças não pediu para vir ao mundo. Hoje, qual é a maior esperança de vida que você quer oferecer aos teus filhos? Uma casa melhor. Uma casa melhor, né? Uma educação melhor também. Com certeza. Graças a Deus a educação está indo bem. Consegui eles num bom lugar. Acho que o meu maior sonho para os meus filhos agora é uma casa. Você mora aqui há mais de 7 anos também, né? Eu já vou fazer 10 anos aqui. 10 anos.
O governo está gastando dinheiro pra caramba e nós aqui estamos esquecidos. A Copa do Mundo gastou dinheiro pra caramba na Copa do Mundo. E aqui foi investido em quê? Em nada. A covardia, o governo gastando dinheiro pra caramba com o negócio de Copa do Mundo, não sei o que bagulho de várias obras que eles estão fazendo. E nós aqui estamos esquecidas. Porque todos nós somos ser humano. Todos nós somos ser humano. Nem por nós, mas pelas crianças. Porque hoje em dia aquilo ali pode ser um futuro para o país. Pode ser um atletista, pode ser um jogador, meu filho pode ser um jogador, a minha filha pode trabalhar fazer uma Vila Olímpica, ou então tudo na vida tem um preço. Então a gente está pagando esse preço, a gente está aqui, mas também a gente quer o que é nosso. Ó, eu tô aqui, ó, já 6 anos. Passei escorrachada. Se vocês não quisessem que nós entrasse, não deixava entrar nem no começo. Não deixava, lacrava. Aqui já tem mais de 12 anos os outros aqui morando. Então, eles têm que dar uma prioridade para nós. Uma casa, um apartamento. Porque daqui para fora, minha filha, eu só saio com a casa para meus filhos. Com meus filhos. Na prefeitura, dá uma resposta para vocês saírem daqui do prédio do IBGE? Tem esperança, né? Esperança todo mundo tem, né? É, mas até hoje, assim, a gente só vive mais de promessa aqui nesse lugar, né? A senhora não está dentro de um prédio porque a senhora quer, na verdade. Com mas certeza. por emergencial, né? Porque necessita mesmo. Eu morava na rua mesmo, morava de aluguel, acabei não tendo mais condição, falta de emprego, acabei morando na rua. Então que eu consegui aqui essa invasão, que eu vim morar aqui. Senão não estava aqui hoje em dia. E quais são assim, as suas maiores necessidades? Porque, assim, eu que acompanho os moradores aqui do IBGE, quando tem comida vocês comem, e quando não tem, o que vocês fazem para poder se alimentar as crianças? Porque aqui a gente só muito unido, né? A gente vai no CADEG, corre atrás, faz um biscate, faz alguma coisa, é assim que a gente consegue, né? Porque eu já moro aqui já tem 10 anos, né? Eu moro aqui, tem 10 anos. Eu vivo aqui com meus netos, com meus filhos, com as minhas filhas. Entendeu? Que eu não tenho mais lugar para ir, entendeu? Eu não tenho lugar para ir. Se eu sair daqui, eu vou para onde? Debaixo da ponte. Não pode. Vou debaixo da ponte, que eu dormo debaixo da ponte com as crianças. A senhora tem esperança que o governo te dê uma resposta boa? Uma moradia decente? Bom, A gente acredita, né, tia? Realmente. Essa nosso sonho, ter uma casa própria, né? Sonho de todo mundo, né? Eu vou te apresentar isso aqui, é tristeza. Sem estrutura nenhuma para as famílias que estão morando aqui. Entendeu? E, infelizmente, é esse nome que eu acabei de te apresentar, o que é o prédio do IBGE. Tristeza, tristeza total. Um abandono, crianças morrendo, crianças com doenças, famílias sem cultura nenhuma, sem ajuda nenhuma social. Esse é o futuro e é o dia a dia do IBGE, né? Tristeza. Entendeu? Tem que ser necessário. Entendeu?
Aqui é mais uma moradora, né? Qual é o nome da senhora, tia? Qual é a tua idade? Vou fazer quase 60. A senhora mora aqui quantos anos já no IBGE? Já uns 10 anos. 10 anos De luta, entendeu? E encaramos aqui enchente. E tudo que vocês possam imaginar, entendeu? Não só eu, como as outras pessoas também antigas daqui. Isso daqui já veio de água até quase no joelho. E nós encaramos tudo isso aqui. A esperança que eu tenho, entendeu? Que todas as pessoas que estão nessa casa, que o nome é o IBGE, tenham um futuro melhor e que resolva esse problema, entendeu? Que isso já é tempo que está esse sofrimento, há anos que está isso aí. Está se arrastando isso daí e aí não tem aquela solução. Irmãos e irmãs, é aqui que a chapa esquenta. 2014 é o ano, a transmissão é violenta. De um lado spray de tinta, do outro de pimenta. Só não sente as correntes quem não se movimenta. Tudo dominado, tudo dominado. Camarote reservado, aqui bancada vira hotel. Tudo dominado. De tanta mão armada, o Maraca é um quartel. Helicóptero sobrevoa Presidente Vargas. Semáforos em chamas, multidões e barricadas. Pelotões de choque, fortemente armados. Miram nosso rosto mesmo de olhos fechados. A gente está unida, pronta pra subverter. E a palavra das ruas vale quanto pra você. A cultura é nosso espaço, o cenário tá formado. Nosso carnaval não será financiado e o palco tá tomado. Nosso carnaval não será financiado. Não será financiado. E a briga por causa de água. Como é que é a situação de água? É muito difícil? É muito difícil. Você tem que acordar 4 horas da manhã. Chegar por rastro e conseguir pegar água. Mesmo você acordando 4 horas da manhã, você ainda corre risco de ser esculachada pelos outros moradores que também precisam pegar água. Você tem que acordar 4 horas da manhã para poder pegar. Eu botei o meu 5 horas da manhã, até agora eu não consegui encher minhas vasilhas. Aí eu tô desde 2002. Como é que você consegue viver aqui dentro do prédio do IBGE? Ah, meu filho, com muito sacrifício nós temos que viver, porque se eu não viver aqui eu vou pra onde? Eu não tenho pra onde ir, entendeu? Eu tenho que me encostar aqui mesmo, porque eu vou pra onde? Se eu sair daqui eu vou pra rua, eu não posso ir pra rua com 26 netos e 7 bisnetos. Se eu sair daqui eu vou pra onde? Eu não tenho outro lugar pra mim ir, porque se eu tivesse outro lugar pra ir, eu não estaria morando aqui, já tinha ido embora há muito tempo. Porque aqui, ó, nós não temos água encanada, não tem saneamento básico, entendeu? Nós aqui não temos apoio de associação nenhuma. De ninguém, do governo, não temos resposta de nada. Nós pensamos que até que na entrada do PP aqui ia melhorar a nossa situação. Melhorou nada, só piorou. Porque quando eles entram aqui é pra esculachar, é pra bater em morador, é pra isso tudo. Invadir a casa dos outros, arrebentar a porta pra entrar de madrugada. Todo mundo tem que às vezes sair pra dormir na rua, por causa de quê? Por causa de tudo nós temos que passar isso aqui, por causa de quê? Que nós necessitamos disso aqui pra morar. Nós queremos só uma resposta. O que será de nós aqui dentro? O que será?
Aí a resposta é que não vem pra nós. Quando será? Nós vamos ver de a promessa? Só na eleição, quando eles vierem aqui falar, nós vamos tirar vocês daí, nós vamos ajudar vocês. Só isso. Acabou a eleição e esquece que nós existimos. Somos bicho, entendeu? Então nós somos esquecidos aqui dentro do IBGE. Só vivemos de promessa aqui dentro. Só promessa, só promessa. Na eleição vem muita promessa. Aí começa a trazer roupa velha, acha que nós somos mendigos, começa a entregar. Mas coisa boa pra fazer por nós, tirar a gente daqui, que a gente não quer arroz e feijão, não. A gente não quer roupa velha, não. A gente quer um canto pra poder morar, poder tomar um banho de chuveiro, entendeu? Poder lavar nossas louças conforme nós ficamos lavando ali no meio das merda, entendeu? Aonde corre merda ali, entendeu? A nossa vida aqui dentro é isso. Porque o restante, ninguém faz nada por nós. Nós estamos aqui esquecidas. Passando por aqui, olhei esse prédio, vi a condição, né, das pessoas que aqui estavam, então entrei aqui e comecei a fazer um projeto, onde estava café de manhã e até que veio esse espaço aqui onde vocês estão visualizando. Então aqui há mais ou menos umas 165 famílias. Então bota aí, cada família tem de 2 a 3 a 4 filhos, né? Muitos adolescentes, muitos juniores aqui, muita criança. A dificuldade que a gente temos aqui dentro é que muita criança não tem registro, muita criança não tem os pais, né? Alguns estão mortos já, outros estão presos, outros estão envolvidos no mundo da droga. Porque aqui é insalubre total, muito lixo, muito rato. A gente tenta limpar, como a gente se vê aí, a gente tenta fazer as coisas da melhor forma, mas não tem como, né? A gente não quer aluguel social, a gente não quer perturbar o governo, muito pelo contrário, a gente quer um sossego, que é um canto, uma casa, que ele dê um apartamento, que ele dê, entendeu, dignidade, com água, porque a gente carrega água, aquele galão ali, a gente tem que carregar, porque tem dias que todo mundo, quando vai pra borracha, a gente não tem como carregar. Tem vezes que o rapaz não pode ceder a água, tem vezes que também não tem água, entendeu? Às vezes a água a gente tem que correr lá na olaria e buscar longe. Às vezes também não tem água, entendeu? Então a gente se vira como pode, é complicado demais, entendeu? Então é isso que a gente quer abrir a torneira, ter um pouquinho d'água para lavar uma louça, dar um banho. Nossa, banho de chuveiro, acho que as pessoas pedem para ganhar na Mega Sena, né? Eu peço um banho de chuveiro, que tá brabo, muito tempo que eu não tomo. É só na canequinha, né, Emily? A gente aqui, tem gente que pede os 6 números mágicos, a gente quer um banho de chuveiro, porque há muito tempo a gente não tem isso. É isso que a gente quer, cara. Essa é dedicada a todos os personagens urbanos que sentem diariamente a dor da cidade. Não fechem os olhos pra violência. Transição do calendário, soltam fogos no céu. Homens brancos vestem branco na Princesa Isabel. Eu tô o Léo, como se nada me importasse. Eu podia ser um rei, sou um traidor. Caminhando e cantando embriagado de utopia. O palco das revoltas é o mesmo da folia. Então com a multidão eu sigo a desaguar. Quebro uma garrafa e faço um brinde ao novo dia. Propaganda e porrada, a casa parece arrumada. Avisem pros seus pais, a cidade foi comprada. Esquinas tomadas, juventude unpop. Só quer se rebelar pra ganhar seu coffee shop. Só o hip hop de verdade estala no ouvido, que toca nas boates não tem nada a ver comigo. Então olhe para mim fingindo que ignora, enquanto invada sua festa mesmo ficando de fora. Segura a ideia na lata, se você não conhecia esse seu lado mal do carta, bailando pelos cantos de um mundo tão falido. Te faço a pergunta que ecoa como um grito.